O mundo vai se dobrar sobre si em 3 de março. Na cozinha minimalista de Sofia, o silêncio da manhã foi quebrado pelo barulho de uma colher caindo no piso frio. O cheiro de café se misturou a um repentino ar gelado, que não combinava com o calor úmido do rio. Sentada à mesa, sua filha Maia mastigava uma maçã com uma calma perturbadora, seus olhos de 5 anos fixos na mãe. Na mão pequena, a menina segurava uma pedra de prata opaca que chamava de O Presente, e à sua frente um desenho revelava a data fatídica. Não era um rabisco, mas um círculo calendárico desenhado com uma precisão impossível para sua idade, com um símbolo jamais visto cravado exatamente sobre o dia 3. Era menos de um mês. Sofia sentiu o tremor nas próprias mãos, a racionalidade dela vacilando diante daquela serenidade infantil. Mas o choque veio ao tocar a pedra fria, sentindo um arrepio inexplicável que atravessou seu ceticismo de arquiteta. No exato momento em que o noticiário anunciava a queda da bolsa, o sussurro da criança ecoou. Os mensageiros pediram para avisar. O universo previsível de Sofia havia acabado de ceder. O primeiro sinal da verdade, contudo, só apareceria quando Maia revelasse uma memória que a mãe havia enterrado há 20 anos. O mundo de Sofia era uma geometria de certezas. Arquiteta renomada no coração vibrante do Rio de Janeiro, ela media a vida com o mesmo rigor milimétrico com que traçava as plantas de seus projetos. Mai era uma muralha de racionalidade construída, tijolo por tijolo, talvez não para proteger seu trabalho ou sua reputação, mas para blindar a si mesma do caos silencioso que carregava desde a infância, uma dor não resolvida, um medo profundo e enterrado de perder o que amava. O apartamento na Gávea, um santuário de minimalismo em tons neutros e linhas limpas, não era apenas uma moradia, era a manifestação física de seu dogma. Ali, a luz natural entrava filtrada e medida. O ruído da cidade grande parecia ser amortecido por paredes de concreto, e cada objeto ocupava seu lugar designado, resistindo à entropia do mundo exterior. Maia, sua filha de 5 anos, era o único elemento de imprevisibilidade tolerado, a única curva suave admitida naquele projeto de vida retilíneo. A menina era uma alma antiga em um corpo de criança. Carregavam um tipo de conhecimento prévio, uma calma perturbadora que muitas vezes fazia Sofia pausar e se perguntar se estava educando uma filha ou abrigando uma pequena filósofa em casa. A tensão entre a rigidez da mãe e a fluidez da filha era o primeiro microconflito, sutil, mas constante, pairando como a brisa úmida da manhã. E como em toda história que se dobra sobre o mistério, o símbolo central da jornada viria na forma de um objeto frio, um pedaço inerte da realidade. Era uma pequena pedra de prata opaca, lisa e sem valor aparente, encontrada por Maia no playground da escola. A menina insistia em chamá-la de O Presente. A pedra, fria ao toque, era a antítese do calor humano, e seu brilho sutil parecia capturar a luz sem refletir a alegria, como um pedaço de lua esquecido no chão. O evento que quebrou a normalidade de maneira irrevogável, o momento em que a alegação saiu do campo da brincadeira e se tornou uma afirmação direta, aconteceu em uma terça-feira que deveria ser banal. O relógio marcava 8h15. O momento em que o noticiário matinal de economia, inevitável na casa de uma profissional como Sofia, anunciava a queda abrupta de uma bolsa internacional. O som da voz do âncora era seco, impessoal, falando de números e crises em um mundo distante. Maia estava sentada à mesa da cozinha, mastigando uma maçã com uma calma que naquele contexto parecia quase profana. Ela não olhava para a televisão, mas seus olhos castanhos subitamente se ergueram, fixando-se no rosto da mãe com uma intensidade que esvaziou o ruído da cidade.
O mundo como você o conhece vai se dobrar sobre si mesmo em 3 de março. A frase não continha um pingo de fantasia infantil ou entonação de brincadeira. A voz da menina era clara, baixa e carregada de uma solenidade que congelou o movimento de Sofia. Ela não estava relatando um sonho, estava anunciando um fato. Os mensageiros pediram para avisar. A data estava a menos de um mês, 3 de março. Sofia, a pessoa no centro da experiência, sentiu a primeira pontada de uma emoção que há muito havia banido de seu vocabulário. O estranhamento que beira o medo. Sua primeira reação foi a defesa, a muralha de racionalidade erguida para conter o absurdo. Que imaginação, meu amor! 3 de março é só o aniversário da vovó, vamos comer bolo. Ela tentou injetar leveza na voz, uma ternura forçada para dissipar a névoa, mas a maçã na mão de Maia parecia subitamente pesada, o noticiário ao fundo ensurdecedor. A primeira evidência material surgiu logo em seguida, antes mesmo que Sofia pudesse retomar o café. Maia deslizou para fora da cadeira e voltou com uma folha de papel. Não era um daqueles rabiscos col. No centro, um círculo calendárico detalhado com divisões e números e cravado precisamente sobre o dia 3, um símbolo jamais visto. Uma espiral com uma linha reta cortando seu centro, como se a ordem e o caos tivessem se encontrado em um único traço. A mente de Sofia, treinada para encontrar padrões e lógica em todas as coisas, tentou desesperadamente encaixar o desenho em alguma referência escolar, em algum desenho animado. Não conseguiu. Enquanto a mãe observava o desenho com o que parecia ser apenas curiosidade, o segundo detalhe inquietante se manifestou. Maia estava segurando o presente, a pedra opaca. Ao tocar a mão da filha não era o frio de um objeto que ficou na sombra. Era um arrepio que percorreu seu braço e não deveria existir no calor úmido daquela manhã de verão no Rio. Era um frio que vinha de dentro, do objeto, e atingia uma memória que ela havia forçado a hibernar. Sofia guardou o desenho em uma pasta de documentos, um gesto que era em si uma contradição. Arquitetos guardam projetos, não fantasias. O tom sutilmente empático da narração nos permite sentir a mão. Aquele tremor involuntário revelava a primeira fissura em sua muralha racional. O silêncio da manhã, antes acolhedor, tornou-se pesado, quase prenuncioso. A dúvida havia sido plantada, sutil como um sussurro, mas tenaz como uma semente em solo fértil. Nos dias que se seguiram, a rotina de Sofia não mudou, mas sua percepção sim. Ela buscava incessantemente por sinais de que Maia havia ouvido a frase em algum lugar. Na escola, no playground, A menina continuava com sua serenidade usual, brincando com a pedra fria, mas a cada olhar que lançava para a mãe, Sofia sentia um peso, como se o relógio da cidade, antes marcado por segundos previsíveis, agora corresse em uma contagem regressiva silenciosa. A menina continuava com sua serenidade usual, brincando com a pedra fria, mas a cada olhar que lançava para a mãe, Sofia sentia um peso, como se o relógio da cidade, antes marcado por segundos previsíveis, agora corresse em uma contagem regressiva silenciosa. A arquitetura de sua vida, construída sobre o concreto da razão, começava a ceder sob o peso de uma premissa impossível. A mente exigia lógica, mas a emoção, despertada pelo frio da pedra e pela precisão do desenho, já estava em alerta. Aquele não era apenas um susto infantil, era uma convocação. A pessoa no centro da experiência sabia, intuitivamente, que o dia 3 de março seria a data não de um cataclismo global, mas sim da implosão de seu mundo particular. O cheiro do café na cozinha já não era um conforto, mas sim um lembrete do cotidiano que estava prestes a ser desmantelado. A luz do sol na Gávea,
antes símbolo de clareza, agora parecia branca e ofus. A dúvida, o detalhe inquietante que convida a continuar, era a última coisa que ela viu ao sair de casa naquele dia, projetada no brilho frio da pequena pedra de prata, ainda na mão da filha. O mundo não havia acabado, mas a paz de Sofia estava irremediavelmente comprometida. A tensão instalada na casa de Sofia cresceu de forma contida, mas incessante, como uma goteira persistente, que, embora sutil, ameaça a fundação. Sofia, a pessoa no centro da experiência, tentou de todas as formas que sua mente racional permitia enquadrar o evento em uma patologia, em uma coincidência ou em um delírio. Ela se recusava a aceitar que a realidade, que ela havia tão zelosamente arquitetado, pudesse ter uma rachadura tão profunda quanto a precisão nos olhos de sua filha. Sua primeira linha de defesa foi a busca pelo Dr. Elias, um psicólogo infantil amigo da família, conhecido por seu pragmatismo inabalável. O Dr. Elias, a força que se opõe, representava o olhar do público cético, a ciência, a frieza do diagnóstico, a negação do inexplicável. Em seu consultório asséptico, embalado pelo silêncio estudado, ele ouviu o relato de Sofia sobre o 3 de março e os mensageiros, balançando a cabeça com a calma de quem lida com fantasias diariamente. Seu diagnóstico inicial foi cirúrgico. Estresse parental transferido e fantasia altamente elaborada. Ele argumentou que a própria rigidez de Sofia, seu medo não resolvido de perder o controle, estava sendo projetado na mente hiperreceptiva da criança. Seu conselho era firme, quase uma prescrição: ignorar a profecia, focar no real e trazer a leveza de volta ao ambiente familiar. O problema, segundo ele, não era o fim do mundo, mas o fim do controle. Enquanto a razão do Dr. Elias acalmava a arquiteta, as primeiras provas concretas surgiram para desafiar a lógica do cientista. O universo parecia conspirar para desestabilizar a muralha de concreto de Sofia. Maia começou a descrever com uma precisão inquietante um trauma de infância da mãe, um evento que Sofia havia enterrado em um poço de culpa e silêncio por 2 décadas. Era um acidente de carro presenciado aos 10 anos, no qual ela se sentira responsável por uma distração fatal. A memória era uma cicatriz invisível, um segredo íntimo que nem mesmo a avó Dona Lúcia conhecia em todos os seus detalhes. A moça do carro azul, mamãe, ela não estava brava. Ela te disse para não ter medo do azul, foi culpa da chuva, não sua. A menina não só mencionou o carro azul, que era o símbolo de sua culpa, mas também a data exata em que o trauma ocorreu. 3 de março, 20 anos antes. A coincidência era estatisticamente impossível. Um evento que deveria ter sido um murmúrio distante, agora ecoava na voz pura de sua filha. Sofia sentiu o ar rarear, a textura do ar mudar. O chão de sua realidade começou a tremer sob a precisão de um detalhe. A alternância natural de emoções neste momento era violenta. A irritação inicial de Sofia com o absurdo cedia lugar a uma pontada gelada de dúvida que a atingia no estômago sempre que Maia falava algo que só ela, a pessoa no centro da experiência, sabia. O desconforto desestabilizava sua crença de que tudo era controlável. O envolvimento familiar tornou o confronto ainda mais agudo. Dona Lúcia, a avó materna, representando os aliados, viu naquilo um antigo dom da família, uma percepção inexplicável que Sofia sempre renegou, forçando-a a um ceticismo que não era natural. Para Lúcia, aquilo não era doença, mas sim um presságio, uma ponte, e sugeriu uma abordagem que abraçasse a espiritualidade, a dimensão que Sofia havia rejeitado. Em contraste, a força que se opõe, representada pelo Dr. Elias, exigiu exames mais aprofundados. A medicina, a ciência, precisava ter a última palavra. O teste profissional foi realizado em uma clínica especializada.
Os exames médicos iniciais, de ressonância e neurológicos, foram exaustivos. O resultado, no entanto, era apenas mais um mistério sutil. A mente de Maia era perfeitamente saudável. O cérebro funcionava dentro de uma normalidade inquestionável. A única evidência que restava era a palavra da criança, a precisão de sua memória e o toque inexplicavelmente frio de o presente, a pedra de prata, que Maia nunca largava. Sofia tentou uma última cartada da razão. Em um momento de tensão contida, ela pegou um globo terrestre na sala e apontou para diferentes cidades. Onde fica Paris, meu amor? Maia respondeu corretamente, com o mapa mental de alguém que estudou geografia. E onde fica a Arca de Noé, Maia? A menina olhou para o globo com um sorriso suave e apontou para o espaço vazio. Não está no mundo que se pode tocar, mamãe. Está no mundo que se pode sentir. A cena era cinematográfica. O globo girando nas mãos de Sofia, o símbolo da cartografia e do controle, sendo confrontado pela serenidade de uma criança que falava de mundos intangíveis. O carrossel de emoções neste momento era a oscilação angustiante entre a esperança de que o Dr. Elias estivesse certo, que tudo não passasse de uma fase, e a certeza gelada que a atingia nos momentos de silêncio, de que a verdade era algo muito maior e mais assustador. Ela sentia medo não da catástrofe externa, mas do colapso de sua identidade. A cada prova concreta, a rigidez de Sofia se rachava um pouco mais. A culpa do acidente, revivida pela voz inocente, a obrigava a enfrentar não o futuro, mas o passado que ela havia evitado. A tensão não vinha de um grito ou de um susto, mas sim do desconforto persistente, da dúvida que se recusava a ser silenciada. No final deste momento, Sofia estava no meio de seu apartamento, seu santuário de minimalismo. Ela pegou a pasta onde havia guardado o desenho e a abriu. O símbolo no 3 de março, a espiral cortada pela linha reta, parecia ter ganhado vida, pulsando sob a luz fria da gávea. Ela olhou para a rua e, pela primeira vez, não viu linhas retas em sua arquitetura, mas curvas, caminhos que ela não conseguia mapear. O detalhe inquietante que convida a continuar surgiu no instante em que ela tentou, novamente, tocar a pedra de Maia. A menina estava dormindo profundamente, mas o objeto ainda estava na palma de sua... Ao tocar a prata opaca, Sofia sentiu o frio, mas desta vez o frio foi seguido por uma breve, mas intensa visão auditiva. O som distante e gutural de um sino quebrando o silêncio, um som que ela jamais havia escutado em sua vida real, mas que, inexplicavelmente, lhe soava familiar e antigo. Ela recuou, assustada, percebendo que o confronto não era mais externo, era dentro dela. A lógica de Sofia não se dobrou, ela se rompeu. Não foi um desabamento violento, mas sim um dissolver gradual, como açúcar em água fervente, até que a realidade que ela conhecia perdeu a densidade. A repetição do inexplicável, a precisão cirúrgica de Maia sobre o passado da mãe, e agora o eco do sino antigo que Sofia jurou ter ouvido, a colocaram em um estado de medo, culpa e, surpreendentemente, um fascínio aterrador. Os dias antes do 3 de março arrastavam-se, cada hora carregada de um peso metafísico. Maia, alheia à tempestade interna da mãe, começou a manifestar seu conhecimento de uma forma ainda mais complexa. Sentada no chão, brincando com blocos, ela parou e recitou longas sequências numéricas e símbolos vocálicos. Não eram cantigas ou versos inventados. As sequências eram ritmadas e monótonas, palavras que pareciam pertencer a uma língua que jamais fora falada na Terra. Sofia, desesperada por qualquer ponto de ancoragem na realidade, enviou a gravação do murmúrio para um colega astrofísico da UFRJ, um homem tão cético quanto ela, mas movido pela curiosidade científica. Eram fragmentos de um código astronômico obsoleto,
usado pela NASA nos anos 70 para mapear um campo estelar específico que havia sido descartado pela ciência por ser considerado uma anomalia sem valor prático. A menina de 5 anos estava recitando coordenadas abandonadas pela razão. A escala do mistério transcendia a fantasia infantil e o trauma psicológico. O confronto entre fé e razão atingiu um pico silencioso. A força que se opõe, que era o ceticismo interno de Sofia, estava em retirada. O momento de maior tensão emocional surgiu quando o símbolo central da jornada, o presente, exigiu sua atenção. Na véspera do dia fatídico, Maia, em um transe sutil de serenidade, não correu para o brinquedo ou a televisão. Ela se levantou da cama e, segurando a pedra prateada com as 2 mãos, guiou a mãe em silêncio. Elas cruzaram o corredor até o escritório de Sofia, um lugar que a menina raramente frequentava. Um espaço de linhas retas e projetos não realizados. Maia parou em frente a uma estante empoeirada, onde repousavam livros antigos de arquitetura e astronomia amadora. "Está atrás de A Proporção Áurea", sussurrou a menina, a voz baixa, mas firme. Sofia, obedecendo a um impulso que não era racional, removeu os livros. Atrás deles, encontrou uma pequena caixa de madeira escura, entalhada, que pertencia ao seu falecido pai. O pai que ela havia lembrado por anos como um sonhador tolo, um astrônomo amador que preferia olhar para o céu em vez de para os fatos concretos da vida. A caixa, um objeto de memória, era o elo perdido. Dentro havia um único objeto, uma carta amarelada pelo tempo. A data no topo da carta não era um acaso. 3 de março de 1999, o dia exato do acidente de carro que causou o trauma de Sofia e que ela havia enterrado. O papel crepitava em suas mãos. A carta falava não de um fim catastrófico, mas de uma data de transformação, um conceito que o pai havia desenvolvido em suas anotações. Ele escreveu que o mundo mudaria quando a humanidade parasse de olhar apenas para fora, para o universo material, e finalmente começasse a olhar para dentro, para a dimensão da consciência. "O fim do tempo será o início da compreensão, minha filha", dizia o trecho final. O carrossel de emoções aqui atingiu seu ponto mais alto. A esperança de reencontrar a essência do pai, de entender que ele não era um tolo, mas um vidente, inundou Sofia. Em seguida, veio o desespero de ter ignorado esses sinais, essa carta, por tanto tempo, focada em sua rigidez defensiva, e o medo de que o fim profetizado por Maia fosse a revelação de sua própria insuficiência, sua cegueira voluntária. A lógica de Sofia já não podia negar. O trauma, a data, o código astronômico e a carta se encaixavam em um padrão que a ciência se recusava a nomear. A dúvida racional deu lugar a uma busca emocional desesperada. Sofia não queria mais provar que a filha estava errada. Ela precisava descobrir o que Maia estava vendo. A nova prova veio através da dor. Ao reler a carta, Sofia desabou em lágrimas silenciosas pela primeira vez em anos, permitindo que a culpa do passado a consumisse. Maia, vendo a mãe chorar, colocou. Nesse instante, a visão auditiva do sino quebrando o silêncio retornou. Mais próxima, mas desta vez veio acompanhada de uma imagem sensorial. Ela viu, por um piscar de olhos, a sombra de um campo, de uma paisagem antiga, cheia de rochas e um céu noturno que ela nunca havia contemplado. A busca emocional de Sofia não era mais pela verdade cósmica, mas pela redenção pessoal. Ela havia se tornado o foco da própria profecia. O detalhe inquietante que convida a continuar era a compreensão dolorosa de que o 3 de março não viria para destruir a Terra, mas para desmantelar a arquiteta. Ela olhou para a filha, que estava calma, e disse uma única palavra, que não era uma pergunta: perdão. Perdão por duvidar, perdão por rejeitar a essência do pai,
perdão por ter se construído sobre uma mentira. A tensão se aliviou brevemente, substituída por uma empatia profunda. A pessoa no centro da experiência estava pronta para aceitar a dimensão desconhecida. O relógio marcava a chegada iminente da meia-noite. A casa na Gávea, antes um santuário de ordem, agora era o palco de uma vigília metafísica. Sofia abraçou a filha com a carta na mão, a prata quente tocando sua pele, aguardando o momento de maior tensão emocional. A noite de 2 para 3 de março não chegou com fogos ou trovões, mas sim com um presságio sensorial. Uma chuva fina, mas densa, começou a cair sobre o Rio de Janeiro. Não era a tempestade violenta típica, quase um véu aquoso que abafava todo e qualquer ruído da cidade, criando um silêncio sobrenatural que parecia engolir os sons de buzinas e sirenes. O ar estava pesado, carregado não de eletricidade, mas de expectação. A casa da Gávea, agora isolada pelo ruído branco da chuva, tornou-se o centro de um universo que se contraía. O telefone tocou, rompendo a calma aparente. Era o Dr. Elias, a força que se opõe, que ainda tentava puxar Sofia de volta para o terreno firme da razão. Sua voz soava distante, ineficaz, um murmúrio desesperado contra o peso daquele silêncio ensurdecedor. Ele expressava preocupação, não mais com a criança, mas com a obsessão de Sofia, com a forma como ela havia abandonado sua armadura de arquiteta. Você precisa descansar, Sofia. Isso é exaustão. Não há nada sobrenatural aqui. Mas Sofia, a pessoa no centro da experiência, sabia que ele estava errado. Ela sentia o peso do tempo, a iminência de algo. O objeto simbólico, o presente, estava na mesinha de centro, emitindo um brilho pálido e frio que se refletia nas paredes. O confronto final e emocional ocorreu na sala de estar, por volta das 11 da noite. Maia, vestida em seu pijama de urso, sentou-se no chão, a pedra prateada agora quente ao toque, irradiando uma luz fraca que parecia atrair a própria atenção da mãe. As emoções de Sofia atingiram o auge, mas de uma forma inesperada. Não o medo paralisante, mas a catarse da aceitação. Vencida não pela ameaça de uma catástrofe cósmica, mas pela aceitação da vida em sua complexidade, Sofia ajoelhou-se diante da filha. Ela finalmente confessou, com a voz embargada e úmida pelas lágrimas, a culpa que aprendia ao passado, a raiz de sua rigidez e seu ceticismo feroz. O porquê de ter construído sua vida em linhas retas, evitando a curva do sentimento. A confissão não era para Maia, mas para a memória que Maia representava. Ela parou de lutar contra o mistério, parou de tentar encaixar a vida em um projeto. A única coisa real, naquele momento, era o silêncio da chuva e a presença da filha. O segredo inquestionável foi revelado não por uma nova profecia, mas através da transformação da voz de Maia. A menina abriu os olhos e, com uma voz clara, porém profunda e ancestral, que não era a sua, que carregava o eco do sino que Sofia havia ouvido, ela disse as palavras que liberaram a mãe. O fim do tempo é a libertação do medo. O mundo não vai explodir, Sofia. O mundo vai lembrar. A mudança começa em quem finalmente consegue enxergar. Era o confronto interno entre fé e razão, onde a aceitação, a fé, abraçou o medo, a razão. Naquele instante, a luz da pedra prateada intensificou-se, transformando a chuva em um véu de prata. Sofia sentiu a culpa se esvair, substituída por uma paz desconhecida. Ela havia passado a vida tentando controlar o futuro para evitar a dor do passado, mas a profecia de sua filha a forçara a viver o presente. A tensão atingiu seu pico e houve uma liberação emocional. O Dr. Elias ligou novamente, mas desta vez Sofia não atendeu. Ela olhou para o telefone tocando e o som, antes urgente, agora soava ridículo. A cena final da meia-noite se desenrolou em uma simetria poética. O relógio marcou 00:01.
Não houve o ruído de explosões, nem o tremor da terra. A única quebra na ordem foi a repentina interrupção da chuva. O silêncio que se seguiu era total, absoluto, como o silêncio que precede o nascimento. Maia sorriu, o sorriso de uma criança que havia cumprido sua missão. Ela voltou a ser apenas sua filha, o corpo da menina sendo preenchido por sua própria inocência. Ela aconchegou-se no colo da mãe, a pedra em sua mão, e adormeceu. A preparação para a resolução já estava completa. Sofia, aninhada com a filha, não via mais a sala de estar como a prisão de sua rigidez, mas como um refúgio. Ela não precisava de especialistas, nem de diagnósticos. Ela precisava apenas viver a curva, não a linha reta. A transformação havia sido interna. O mundo para Sofia já havia mudado. Parte 5. A resolução, o alívio e o silêncio reflexivo. A meia-noite veio e passou. Não houve a explosão temida, nem o terremoto profetizado, nem o cataclismo físico que a humanidade, em seu subconsciente, sempre espera. O que houve, no entanto, foi um profundo e quietíssimo alívio, uma libertação que se manifestou no silêncio que sucedeu à chuva. Maia, a emissária, adormeceu no colo da mãe, voltando a ser simplesmente a criança de 5 anos. O símbolo, o presente, a pedra de prata opaca, estava agora quente ao toque de Sofia, irradiando uma calma profunda, quase como um talismã de paz recém-descoberta. A consequência imediata da profecia não foi a destruição, mas a transformação do olhar de quem vive a experiência. A data 3 de março havia cumprido sua função, ser um limite, um ultimato para o despertar. A pessoa no centro da experiência, Sofia, encontrou a paz. A culpa que a paralisava por 20 anos, a rigidez que a impedia de viver as curvas da vida, se esvaiu. Ela percebeu que não precisava de respostas cósmicas para sobreviver. Ela precisava apenas viver o aqui e agora, aceitando a dimensão desconhecida da sua própria alma. A rigidez da arquiteta havia se quebrado. A força que se opõe, o Dr. Elias, foi silenciado de forma sutil. O narrador, com seu tom de crônica investigativa, revela que naquele mesmo dia, 3 de março, ele acordou pela primeira vez em anos-se doações massivas e anônimas, reconciliações públicas e um sentimento generalizado de empatia nas cidades. Ele, o cético, entendeu que algo, invisível aos olhos e inatingível pela ciência, havia se movido na consciência coletiva. O mundo, de fato, havia mudado, mas não na forma que se esperava. A história termina com um duplo fechamento, garantindo a satisfação emocional e a reflexão poética. O fechamento emocional. No final daquele dia, Sofia se sentou em sua prancheta de arquitetura. O escritório, antes o templo de sua ordem, agora parecia espaçoso e cheio de luz. Pela primeira vez em sua carreira, ela não trace. Era o seu novo projeto, a aceitação da imperfeição e do ciclo. Ela havia encontrado a paz, mesmo sem possuir todas as respostas do universo. A verdade é que a vida não pode ser arquitetada, apenas vivida. O fechamento reflexivo. O fechamento reflexivo. O narrador, com sua voz documental emocional, se afasta, deixando a pergunta ambígua no ar, algo que o público levará consigo. Teria o fim dos tempos sido apenas o gatilho, a data limite que a humanidade precisava para confrontar sua própria rigidez e seu medo, ou a verdade sobre a consciência é que ela precisa de um ultimato para finalmente despertar? A última imagem é a de Sofia, olhando para o céu do Rio de Janeiro, que agora parecia menos azul e mais profundo, como se ela enxergasse as coordenadas que sua filha havia recitado. Ela aperta o presente na mão, um objeto que começou frio e terminou quente, um lembrete de que o intangível é tão real quanto o concreto. O mundo, Sofia, não vai acabar, ele vai apenas se curvar para dentro, lembrando-se de quem realmente é. O silêncio que se segue é o silêncio da aceitação,
da melancolia suave de quem entende que o mistério é a única certeza. A jornada havia terminado, mas a busca para a humanidade estava apenas começando.